Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos apoiadores com os nossos colaboradores. Hoje na mesa eu estou acompanhado de Bia Martins. Olá, Bia. Oi, gente. E Paulo Henrique Martins. Olá, Paulo. Olá, Lucas. Olá, pessoal. Bom dia. Certo, André se juntará a nós em breve para a gente continuar nosso episódio, mas por agora somos nós três. Hoje a gente vai conversar sobre o mundo do trabalho, mais precisamente sobre o que é o trabalho no século XXI. O trabalho ele é a pedra de toque na nossa sociedade. Né? Para muitos é no trabalho que reside até a essência da espécie humana, é aquilo que nos destaca de outros seres vivos com os quais a gente compartilha o planeta. É uma fonte de identidade, é motivo de conflito, é um princípio de organização social. Então não é por acaso que as mudanças no trabalho sinalizem ou até mesmo provoquem mudanças significativas em todos os outros aspectos da vida social. Né? Ao longo das décadas de 70 e 80, o paradigma do desenvolvimento nacional industrial pareceu encontrar os seus limites, não por fatores exógenos a ele, mas pelos efeitos da sua própria internacionalização e expansão. Nesse novo mundo, as palavras de ordem são a financiarização das práticas econômicas, cada vez mais sob o imperativo da especulação financeira em bolsas de valores e sob o comando de acionistas, a progressiva dispersão territorial das cadeias produtivas, sem alterar, é claro, a direção dos lucros, sob a bandeira ambígua da globalização, a transformação nos acordos coletivos, isso é, nos direitos e contratos, em nome da flexibilização, e a adoção de novas tecnologias digitais em uma nova onda de automação do trabalho, não mais por via de máquinas pesadas, mas pelas inteligências artificiais, as tecnologias informáticas e os algoritmos. Diante, então, de um suposto teto para o crescimento econômico nos moldes definidos no pós-Segunda Guerra, a única alternativa, ou pelo menos que se apresenta como única alternativa, aparece aí na forma do Consenso de Washington, lá na década de 90. A direção dessas mudanças no modo produtivo, também imprimiu aí uma nova face para o mundo do trabalho. Para o trabalhador, para a trabalhadora, não basta mais aprender o seu ofício e se especializar nele. É preciso permanecer sempre qualificado, atualizado e flexível, capaz de solucionar individualmente os problemas socioeconômicos que essa nova configuração parece multiplicar. Assim como os softwares que permeiam toda a cadeia produtiva, o trabalhador também tem que se manter sempre preparado e atualizado. Ele não é mais sujeito de direitos, mas ele deve se enxergar como um empreendedor de si e para si. Pois, como diz a fórmula mágica, quanto mais direitos, menos empregos. No entanto, o trabalho parece mais barato do que nunca, as horas parecem cada vez mais longas, as salvaguardas institucionais mais raras e muitas vezes ineficáveis, e a pressão desse mundo produtivo em rápida transformação parece cair sobre os ombros de cada trabalhador e cada trabalhadora individualmente, sem aparente garantia de um alívio. Diante disso, a gente se pergunta, então, o que significa trabalhar nesses novos tempos e o que é esse trabalho no século XXI? A mesa está aberta, podemos começar. Achei muito boa a introdução do Lucas, que deu um bom panorama de todas as mudanças que a gente está enfrentando na área do trabalho. Eu queria me concentrar mais no que vem sendo chamado de uberização do trabalho. Então, eu queria até voltar um pouquinho mais atrás, ali até os anos 2010, se não me engano, acho que era mais por ali, que se falava na economia do compartilhamento, sharing economy, que foi quando o Uber começou a ter mais expressão e outras plataformas do tipo. E já de cara, assim, chamava a minha atenção e a atenção de alguns pesquisadores, o uso dessa palavra, compartilhamento, porque ela leva a entender que existe ali uma parceria. Tanto é que os motoristas do Uber são chamados de parceiro. Então, seria uma iniciativa de ganha-ganha, Você está compartilhando coisas, fazendo coisas em comum juntos, e dá até uma ideia até de uma associação. E isso, num primeiro momento, essa ideia foi vendida, Parece que assim colou, acreditando que então era uma inovação, uma nova tecnologia e que isso traria ali, enfim, oportunidades e riqueza para todos, Porém, rapidamente apareceu aí o lado B, que é como o Lucas enfatizou, da perda de direitos, e da flexibilização do trabalho, e essa questão aí do empreendedorismo de si,
Quer dizer, uma confusão. O que é você ser empreendedor? Empreendedor, você lança a sua própria iniciativa e você, por sua conta, você calcula ali, né, quais são as possibilidades de lucro, quais são os riscos que você vai correr, e você se joga ali, né, enfim, estando atento, você estabelece as regras do que você vai fazer, como é que você vai fazer, vai se adaptando, né. Então, esse sujeito motorista que se acha empreendedor de si, na verdade, ele é uma mão de obra muito barata para Uber, né. Então eu estava até dando uma pesquisada para atualizar esses números, né. Então o quanto a Uber garfa, né, de cada corrida dos motoristas, vai de 15 a 70%, apenas porque ela tem apenas não, né, pela vantagem que ela oferece de ter essa plataforma, de ter os usuários e de ter todo um sistema que facilita que o motorista encontre um passageiro, né. Mas o motorista, então, ele pode ficar com 85 a 30% do valor que está cobrando, e ele tem que arcar com tudo, né. Ele vai arcar com a manutenção do carro dele, ele vai arcar se ele ficar doente também o problema é dele, claro, a gasolina também é dele, todas as despesas que ele tenha para trabalhar, o problema é dele, né, se ele tiver um acidente também, ele não vai ter nenhuma, ajuda, né, da Uber, não tem nada, ele só está a única coisa que ele faz é prestar aquele serviço por aquele tempo, e com isso, enfim, é apenas essa relação de trabalho. Existe também, muitos pesquisadores têm apontado para o fato, né, que é uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar, é que essa atividade autônoma, ela dá liberdade, né, para o trabalhador. E que um fator que pesa muito, especialmente aqui no Brasil e talvez em outros países aí do sul global, né, é a submissão e a humilhação que os trabalhadores dentro de empregos formais são, submetidos, né, repetindo. Então, assim, por conta de, né, jornadas extenuantes, salários baixos, condições de trabalho também sofríveis, então, a pessoa prefere até não ter essa carteira assinada com os direitos trabalhistas, né, para poder ter uma coisa por conta própria, aí ele vai trabalhar quantas horas ele quiser, no momento que ele quiser, ele vai poder parar para almoçar, enfim. Mas, assim, a médio e longo prazo, isso se mostra também uma solução muito precária, né, porque essa pessoa, ela, bom, não tem nenhuma garantia de nada, né, assim, como eu falei, quando adoecer e nem quando envelhecer, né, então ela fica mesmo assim por conta própria, dos seus, assumir todos os riscos, né, enquanto essa plataforma, ela retém boa parte do lucro que advindo do trabalho dele, né. Então por todo mundo, quer dizer, veio como uma inovação, né, então como o Lucas também estava falando, né, na questão de que as coisas mudam, a gente estava falando antes aqui, né, que as coisas mudam e a gente acha que não tinha como não mudar. Então essa mudança da tecnologia é uma coisa irreversível, né, então não dá mais para imaginar: "Não, vamos acabar com isso, vamos proibir isso e vamos voltar a andar só de táxi ou de outros sistemas assim". Então, já houve essa mudança, né. Mas então, o que fazer com ela? Deixar? Não, vamos deixar porque a mão do mercado, vai arrumar uma boa solução. Tem muitas, é verdade, muitas pessoas não perdem seus empregos, aí pega um carro, começa a trabalhar, consegue garantir alguma renda para sua família, tudo isso é verdade, mas por outro lado, então, é preciso que, como todas as atividades na economia, essa atividade também seja regulada pelo Estado. Por quê? Porque o Estado vai controlar tudo? Não, não é isso, é porque o Estado tem que garantir realmente, direitos e, vamos dizer assim, pensar no coletivo, né, no bem comum do coletivo e não apenas em interesses empresariais, né. Nesse sentido, sim, por exemplo, eu estou me concentrando no Uber como um exemplo de todos esse tipo de serviço, né. Mas assim, o Uber chega numa cidade, aquela cidade, quantos motoristas ela comporta? Porque, por exemplo, no táxi, o táxi, a cidade calcula, nós podemos ter tantos táxis aqui nessa cidade, tanto por cento dos carros vão poder ser táxi, porque a população é X, mas também não pode ter muito mais além disso, existe ali um equilíbrio, um cálculo que é feito, né, para tanto garantir a renda, né, dos taxistas, como também não, enfim, congestionar demais, né, o tráfego, né.
né? Por outro lado, aqui agora a Uber lançou, então existe um perfil aí, ainda estou concluindo, né? Um perfil não, um âmbito ali que o Estado teria que regular isso, e isso está muito difícil de acontecer, né? Porque existe uma pressão muito grande das próprias empresas e uma propaganda, uma campanha muito forte delas, em que os motoristas ficam contra, a população fica contra, porque pensa assim, não, vão engessar tudo. Não, não é que vão engessar tudo, é que nem o debate sobre as redes sociais, né? Não é censura, é porque precisa haver uma regulamentação, né? E aí um outro aspecto é o aspecto o aspecto da saúde pública, né? Porque agora a Uber está implantando e fazendo uma campanha muito forte para entrar com Uber Moto, né? E eu estava até lendo a respeito, em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, né? Ele não quer, ele proibiu, e aí estão numa batalha jurídica, né? Conseguiu uma vitória na justiça, o prefeito, mas aí a Uber conseguiu derrubar, ele conseguiu derrubar de novo, aí o Uber não está respeitando, e aí o argumento dele é que os hospitais públicos já estão acima, né, da sua capacidade para atender acidentes de moto, porque lá em São Paulo é muito comum, já há muito tempo, né, tem muito motoqueiro. Então, enquanto não chegar num equilíbrio entre essa questão dos acidentes e tal, enfim, essa é a justificativa que ele está dando, mas mesmo assim a Uber ela quer entrar e acabou, né? Agora, tem o outro lado também, quem são os motoristas do Uber, né? Que tipo de treinamento, por que tipo de treinamento que eles passaram, né? Então é qualquer pessoa, como que estado que está o carro dele, também não há nenhuma vistoria que eu saiba, quer dizer, eu comparo com a questão do táxi, né? Que passa por várias vistorias e o motorista também tem que apresentar várias documentações a cada ano, né? E no caso do Uber não, é tudo muito mais flexível e você nunca sabe direito, não sabe aquele motorista do carro, você não sabe direito se ele sabe dirigir, como é que está o carro dele, não sabe de nada. Imagina na moto, né? Então eu queria só tocar também no outro lado dessa problemática, né, pensando assim, nessa nova tecnologia. Então tem um lado, que é a necessidade de regulação, e tem um outro lado também, que são pessoas que estão buscando trabalhar com essa tecnologia de uma outra maneira, né. Então um outro nome que se dá para essa uberização do trabalho é o de capitalismo de plataforma, né. Então tem um pessoal, tanto pesquisadores como pessoas trabalhadores ou ativistas, que estão num outro movimento, que é o cooperativismo de plataforma, né? E que tem alguma abrangência mundial, se bem que é muito pequeno, né? Então é pensar num modelo que, vamos dizer assim, valorize outros critérios aí, né? Que, em primeiro lugar, é o trabalho justo, né? Então é você trabalhar e receber justo pelaquilo que você está trabalhando, que você possa realmente ter uma vida confortável, de acordo com o que você está também desempenhando, né? Não uma coisa em que tem uma empresa que está ficando com a maior parte do lucro e você com nenhuma, né? Então, nesse modelo do cooperativismo de plataforma, então, no caso de motoristas, eles mesmos é que determinam o tipo de como é que vai ser gerido, com que lucro que eles vão ficar, e sempre pensando nessa noção, né, do trabalho justo. Então eu peguei, assim, os números, tem um instituto na The New School, em Nova York, que é dirigido pelo Trevor Charles, a respeito do cooperativismo de plataforma, e lá eles têm um diretório, onde eles registram 638 projetos em andamento em 53 países. Então, eu só queria destacar aqui duas coisas, né, duas experiências. Então, tem o The Drivers, em em Nova York, que conta em 2023 contava com 9.000 motoristas. É um número pequeno, se você for comparar com a Uber, mas assim, eu só queria mostrar que assim como existem grandes empresas e cooperativas, né, então também existe iniciativas que vão na direção de usar essas tecnologias, vamos dizer assim, até de uma forma parecida, né, com aplicativos em celular, onde você pede por um serviço e as pessoas que podem oferecer esse serviço podem entrar, conectam essas pessoas, né, que oferecem e que pedem, mas num modelo mais justo, modelo associativo e mais justo, né. E aqui no Brasil também tem algumas iniciativas, e uma também na área de motoristas, né, que já é
mais bastante conhecida é em Araraquara, que existe desde 2022, chama Bibi Mob, que também trabalha nesse mesmo sistema e eles oferecem de 93% a 95% das tarifas para os motoristas, né. Então, assim, é um modelo bastante diferente do que é o modelo da Uber, porque às vezes a gente também tende a pensar isso: "Não, agora o Uber chegou para ficar, é isso mesmo, eles estão aí, olha, se começar a pressionar muito eles vão sair". Já pensou se o Uber sair? Então eles ficam também ameaçando, né. Então a gente tem que, vamos dizer, como sociedade, né, pensar nesses dois lados, né. Por um lado, é possível haver uma regulamentação governamental em cima desses serviços, né, e por outro lado, é possível haver outras iniciativas que proporcionem, né, uma remuneração mais justa para os trabalhadores. E só para concluir, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Táxi Rio, que é uma iniciativa da prefeitura. É um aplicativo da mesma funciona da mesma maneira que o aplicativo do Uber, só que ele tem mais defeitos, né, mas a proposta dele é a mesma, e você chama o taxista e você pode pedir o táxi até 40% de desconto. Então fica uma tarifa que, às vezes, é até menor do que a tarifa do Uber, porque não tem esse papo de tarifa dinâmica. E o dinheiro vai integralmente para o motorista, né. No meu entendimento, eu acho isso, assim, tão mais interessante, porque o dinheiro que eu dou para o motorista de táxi, ele vai gastar aqui no Rio de Janeiro. Se eu pego um Uber, o dinheiro que é descontado do meu cartão no Uber, de repente 70% vai para o Vale do Silício. Eu acho que tudo isso, assim, se cada um de nós passar a pensar um pouquinho nisso, sabe, eu acho que é uma coisa de a gente saber o que a gente está consumindo e o que o nosso em que implica o nosso consumo. Não sei, eu, como cidadã, eu acho que isso é uma coisa importante também da gente levar em conta. Queria tocar nesse assunto a partir do ponto de vista de como a sociologia tem lidado com isso, ao longo da organização dessa disciplina, porque a gente podia fazer a questão assim: está havendo uma mudança da concepção do que seja o social, ou está havendo o desaparecimento do social? Eu penso que a ideia do desaparecimento do social é uma ideia muito forte, é uma hipótese muito forte, porque implicaria desregulamentação total da situação, das condições jurídicas, dos dispositivos jurídicos, da educação social urbana, industrial, das práticas coletivas, sociais coletivas, de movimentos. Eu não vejo isso, eu vejo que há uma desregulamentação do social, mas não há, de fato, a hipótese do fim do social, que alguns chegam a propor, me parece um pouco exagerada. Agora, me parece que está havendo uma reorganização, a refundação do social a partir dos novos desafios colocados pelas tecnologias e pelo desenvolvimento do capitalismo, do neoliberalismo. Né? Essa conversa aí, a Bia falando aí, me lembra muito o Marx, no Capital, quando ele falava algumas questões fundamentais naquela época. Por exemplo, horas de trabalho. Né? Que a gente vê da uberização, horas de trabalho. A pessoa trabalhava 18 horas, 17 horas, primeira coisa. Segunda coisa, trabalho de crianças e adolescentes. Outra coisa, menino de 8, 10 anos trabalhando não sei quantas horas por dia. O trabalho da mulher, da mãe. Também a questão da saúde no trabalho. É uma série de questões que se colocam naquela época dentro de um contexto de mudança do rural para o urbano, naquela época. Então, as pessoas vão para a cidade para trabalhar, para receber um salário, para ter autonomia também. Então, as pessoas não estavam indo para o trabalho como escravos. As pessoas estavam migrando, no caso da Inglaterra, né, da migração rural-urbana, as pessoas não estavam indo para a cidade como escravos. As pessoas estavam indo com a opção de formar uma família urbana, de ter um salário. E também, não era só a grande fábrica de tecidos que estava sendo organizada, também é uma modernização das cooperativas de tecelãos e de artesãos. Então, o cara vem do campo para a cidade também para trabalhar como artesão e explorando também suas virtudes. Cara, tem vários tipos de artesãos possíveis dentro da fábrica que surge no século XIX na Inglaterra, no qual tem habilidades. Então, veja bem, de certa forma, não há uma incompatibilidade de pensar a questão da uberização agora com a questão da organização do trabalho no século XIX.
A pessoa vai para a cidade porque quer ter o salário, quer ter novas chances de vida, de educação, de urbanização, de melhores horizontes para a migração para os Estados Unidos, naquela época, ou para outros lugares, etc, etc. Há uma motivação do liberalismo tradicional em termos da expansão da liberdade dos indivíduos com relação às suas melhores condições de vida. E aí é interessante que eu penso que os movimentos sociais e os movimentos intelectuais também tiveram uma contribuição importante para a regulação jurídica do trabalho, não é? A redefinição da hora de trabalho, quantas horas de trabalho, as condições sanitárias do trabalho, o trabalho da mulher, isso já não é do século XX, mas no século XIX ainda, as condições de hora de trabalho, condições sanitárias de trabalho, trabalho infantil, isso tudo a legislação inglesa avançou muito naquela época. Né? Então, isso me pergunta, eu não vejo aí muita diferença entre uberização com relação à busca do trabalho no século XIX. Há uma diferença óbvia do ponto de vista civilizacional. Ele está falando do século XIX, ele está falando do transporte de trabalho de tecnologias mais simplificadas, né? Mas trabalho coletivo, trabalho, né? Um trabalho mais de grupo de trabalhadores manuais na fábrica. Agora não, está trabalhando de outro tipo de trabalho, que não é o trabalho da fábrica, mas é o trabalho também manual, de certa forma, porque o trabalho com motorista de táxi ou de Uber não exige tanta especialização como naquela época. Né? O cara quer saber manejar uma ferramenta dentro da fábrica, né? A fábrica têxtil. Agora o cara sabe manejar uma ferramenta que é um automóvel, que é uma máquina que é relativamente simples para ser, não exige nada, nenhuma sofisticação em termos de especialização técnica para trabalho com táxi, com Uber, tá certo? Então, estou chamando a atenção assim, de que nessa reorganização do social há alguns pontos que não há tanta mudança em termos das ambições dos indivíduos, da busca de organização de um trabalho, de libertação, de liberdade, etc., etc., e da tentativa de regulamentação jurídica e profissional dos trabalhadores. O que me estranha nesse momento, ou o que nós observamos nesse momento, é que, de fato, há uma confusão muito grande do ponto de vista da regulamentação jurídica do Uber. Mas isso avançou muito nos tribunais ingleses, no século XIX, com o Max, o Barreto do Max. Avançou muito essa regulamentação. O que eu vejo agora, que está estranhando a nós, sobretudo aqui agora, é que, de fato, há uma espécie de uma dificuldade muito grande de regulamentação jurídica do trabalho precarizado, como naquela época havia o trabalho precarizado também. Né? Então, há uma dificuldade de regulamentação jurídica do trabalho. E, inclusive, os próprios trabalhadores, digamos assim, eles não entendem que talvez o movimento social ou a ação coletiva, do ponto de vista político, institucional e jurídico, seja um recurso válido para melhorar a sua condição de vida. Eu diria que talvez aí a gente vai ver pelo menos no momento, digamos assim, que no século XIX, eu diria que os trabalhadores entendiam, em certo momento, que a organização coletiva, como operários, como assalariados, como movimento social, ajudava eles a regulamentar melhor as condições de trabalho, sobrevivência e reprodução da família. É como se agora, pelo menos nesse momento, isso é uma discussão nossa aqui, nesse momento, eles ainda não têm essa consciência de que a organização coletiva, já existe essa organização coletiva, nós sabemos, né? O movimento dos uberistas, etc. Eu estou dizendo assim, que a consciência de que a regulamentação coletiva do trabalho, a partir da justiça, do direito, e a organização de novos direitos, seja algo fundamental para estabilizar o desejo individual de progressão, de libertação e de melhores condições de vida. Eu penso que é um problema jurídico e institucional ainda no momento presente, que é como se a própria classe trabalhadora atual ela tenha consciência que a ação coletiva pode ser fundamental para melhorar as condições de vida dessa comunidade de trabalhadores. Então, acho que pegando esse ponto, acho que de vocês dois, né? Começando por essa questão da dificuldade jurídica que é da regulamentação das atividades de plataforma. Eu acho que, primeiro, a gente tem várias plataformas que têm mais ou menos a mesma lógica.
né, para a gente pensar menos da marca em si. Mas a gente tem o Uber, que é o mais claro, que tem um problema relacionado à categoria que está se propondo de trabalhador de plataforma, porque o motorista de Uber ele fica com mais cara de figura de trabalhador, no sentido clássico, quando ele fica sempre ligando aplicativo todo dia, fazendo uma jornada, rodando. O iFood, ele é o concorrente brasileiro do Uber. A gente está falando do Uber, esquece que a iFood é uma empresa brasileira, feita por brasileiro, e é a concorrente direta do Uber, né? Então, até isso é coisa interessante, a gente perceber que, por incrível que pareça, a gente tem uma empresa brasileira que concorre com o Uber no território brasileiro. A diferença é só que ela não começou pelo transporte, mas começou pela prestação desse tipo de plataforma que é de entregador, né? Essas duas, elas têm muito cara deste problema que diz respeito à regulamentação do trabalho. Uma pessoa vai lá, liga o aplicativo e ela vai fazer uma jornada dela utilizando o aplicativo. Tem outros tipos de plataforma que também fazem a mesma coisa hoje em dia, que também diz respeito a essa mudança da organização do capitalismo. Por exemplo, a Amazon. A Amazon, ela é basicamente isso também, cada vez mais, e há outras empresas varejistas. Também tem essa lógica em que você... Magazine Luiza, então, também é um concorrente da Amazon no Brasil, também está fazendo a mesma coisa. Americanas. O que você faz? Ela entra como um intermediário entre aquele que tem um produto e serviço e aquele que busca. Né? Então, eu gosto de abordar a coisa, primeiro, por qual é a lógica que subjaz todas essas tecnologias que podemos chamar, eu acho que é um bom conceito, que compõe o capitalismo de plataforma. É a lógica em que você tem tecnologias hoje em dia em que você consegue criar um encontro de um ponto a outro, né? Peer-to-peer, mas não no sentido do conceito que é utilizado, né, no campo da atividade cooperativa. Você tem determinado ponto a se conectar para o outro, e você tem a tecnologia que faz isso, né, que vai fazer uma conexão otimizada disso, seja utilizando a localização desses pontos no espaço, e aí eu aciono e digo, eu quero determinado carro. Você identifica onde é que tem esse carro. Essa pessoa também está querendo oferecer isso. Encontrei em tanto tempo. Esse tipo de tecnologia é uma tecnologia independente para começar pela lógica, independente de onde ela está vindo e que tipo de instituição está vindo, ela é natural da própria evolução das tecnologias digitais e da internet. E é extremamente benéfica em termos de serviço para as pessoas, né? E, de alguma forma, facilita tanto a atividade empreendedora ou de trabalho, quanto também os próprios serviços das pessoas, a busca de produtos e serviços. Nós fazemos uso o tempo todo disso, isso facilita a nossa vida. Então, o ponto principal é como fazer um bom uso disso, tendo perspectiva e interesse público. E aí que a coisa começa a refletir no registro que a gente está conversando aqui, né? Como é que a gente faz para que essas plataformas sejam utilizadas para o interesse, que é o interesse público, o interesse coletivo. Eu acho que o primeiro ponto conceitual nisso, entender que a gente está no momento de necessidade de inovação jurídica. É difícil a gente falar somente no registro, estamos falando de trabalhadores. Quando você fala isso, leva exatamente a reação de dizer, mas nós não somos trabalhadores. Né? O cara do Uber ele vai dizer, não estou trabalhador da plataforma. Porque trabalhador implica uma relação hierárquica, a empresa tem um comando, você tem que realizar uma atividade de plataforma, e essas pessoas elas entram nesse tipo de atividades porque não querem isso. Quando a gente quer criar um marco regulatório, ele tem que ter em vista alguns elementos
que eu acho que a gente até chegou a conversar lá no grupo, indiretamente, como, por exemplo, nas áreas específicas, que é o caso mais específico de Uber e iFood. Qual é o objetivo? Primeiro objetivo, de respeito a ser uma atividade de risco. E ela não pode, por exemplo, inundar a sociedade de carros e motos que não estão dentro dos padrões adequados e tudo mais. Então, você tem que ter um marco regulatório em que você não pode ter um liberalismo no sentido de cada um faz o que quiser e que se dane o dano à sociedade. Né? Isso diz respeito, na verdade, a um problema maior, que é uma organização e planificação do trânsito na cidade. Né? Então, esse problema de a gente, por exemplo, ter um Uber Moto, que acaba o Uber avançando na questão da moto, que é uma prática comum, né, no interior, né? Utilizar a mototáxi, super comum. A diferença é que agora, na metrópole, isso também está sendo bastante utilizado de forma mais generalizada. Antes se utilizava mais mototáxi para subir morro, né? No Rio de Janeiro agora está se utilizando mototáxi para tudo. Isso também lá em feira era mototáxi para tudo que é lugar. Eu usei bastante mototáxi. O problema é que isso pode inundar a cidade de mototáxi. Então você tem que ter um certo tipo de regulação. Calma aí. Até que ponto qual o dano que isso vai provocar? Quais são os problemas que podem provocar? Isso o poder público ele tem que agir e estabelecer certos tipos de regras do jogo. Na verdade, o poder público deveria ser muito mais ostensivo na organização do transporte privado de toda a cidade, não só de Uber e de iFood, mas em toda a cidade. Né? As cidades são um caos porque a gente tem uma política de transporte privado extremamente perversa. Né? Um outro ponto, que é aí que eu acho que é o ponto que diz respeito mais ao direito do trabalhador, né? Ou daquele que está fazendo uso dessas plataformas, é de você evitar uma precarização exploratória daquelas pessoas que estão fazendo esse tipo de atividade. Eu tenho dúvida, não por ter conhecimento pleno, mas por ter dúvida por falta de conhecimento e pelo benefício da dúvida, se essas empresas, como uma Uber da vida, ela fica, por exemplo, com uma taxa do lucro para as pessoas. Como é que é feito o cálculo em relação à corrida? Na verdade, é uma variação o tempo todo, né? Desse tipo de ferramenta, em que às vezes taxa um pouco mais, às vezes taxa um pouco menos. Às vezes fica sem a corrida sendo taxada, às vezes a maior parte da corrida é taxada. Varia a taxa. Né? A pessoa que está utilizando o aplicativo, ela vai ter uma percepção se ela está rodando no 0 a 0 ou está ganhando alguma coisa. Né? O que pode ser um risco querer estabelecer, como o motorista do Uber estavam falando, um parâmetro fixo de recebimento. Porque isso pode, na verdade, levar a jogar o recebimento para baixo. Que é, por exemplo, a proposta que o governo tinha e que não andou para frente, porque os próprios motoristas não queriam, pelo menos aqueles que se pronunciaram, né? Tinha alguns que falavam, tem uma coisa aqui que pode ser boa, tem uma coisa que não, que é a de nivelar pelo salário mínimo. Isso colocaria o motorista de Uber a basicamente ter como referencial tirar um salário mínimo por mês. Né? Enquanto que quando você percebe a estratégia desses motoristas, fala assim, olha, eu vou rodar 8 horas e vou tirar 300, 400 reais por dia. Eu vou tirar um custo aí e vou ficar com uma grana que, de repente, pode compor uma renda de 6 mil por mês. Beleza, tá tranquilo. Ou 4 mil por mês. Para uma pessoa que está com carro em casa e está sem condições de ter renda, é um recurso. Liga esse aplicativo, faz essa mágica. Que nem com o cara que está sem dinheiro. O cara só tem opções, basicamente, de cumprir certos tipos de funções que são funções de salário mínimo. A pessoa liga o aplicativo, na hora consegue tirar, de repente, rodando de bicicleta 1 hora por dia, 1 hora no dia já consegue tirar o equivalente a mais de um salário mínimo. Pega uma viagem, tira 6 reais. Pega outra viagem, tira 8 reais. Lembrando, o salário mínimo é 8 reais, o cara já vai conseguir tirar mais do que o salário mínimo. Quando a gente olha para a pessoa, a gente entende melhor por que a resistência de dizer, mas eu não quero ser tratado como trabalhador, eu quero, na verdade, utilizar essa plataforma para o meu benefício. Né? Então, regular esse tipo de plataformas, do ponto de vista de não deixar que a pessoa seja explorada, não é a mesma coisa
do que querer estabelecer padrões dentro do registro anterior, em que pode, na verdade, gerar efeitos perversos sobre as próprias pessoas que estão fazendo uso dessa plataforma para gerar renda, né? Eu acho que você pega essas plataformas, talvez a gente, por não entender como que elas funcionam, a gente tem a impressão de que o custo daquele que está operando a plataforma é zero, só está taxando. Mas, na verdade, você pega a Uber, a primeira vez que teve lucro foi no ano passado. Ela sempre rodou no prejuízo. Isso é porque ele tem que considerar como coitadinho o Uber? Não. Tem que entender que está numa virada tecnológica, está se investindo muito em tecnologia. Qual seria, de repente, uma inteligência pública bem feita para quem entende o país de uma forma republicana? De se apropriar dessas tecnologias quando oportuno e gerar essas tecnologias como serviço público. Esta é a melhor coisa que poderia ocorrer. A gente está numa virada disruptiva de tecnologia. O bom, se o país, e aí no caso a gente tem uma questão também que diz respeito à gestão pública, como funciona o nosso Estado, a melhor forma que o Estado poderia ter é de ir se apropriando dessas tecnologias e gerando empresas de ponta, seja parcerias público-privada ou simplesmente públicas, que gerasse esse tipo de tecnologia como serviço, né? Conforme você está tendo desenvolvimento tecnológico, tem muito investimento disso e o setor privado vai fazer. Mas o momento porque são corporações internacionais com alta escala, mas no momento que você já tem um domínio da tecnologia, você já consegue prestar isso como serviço público. Então, talvez o melhor seria entender que a gente está no meio de uma maré de transição. A gente não sabe qual é o marco tecnológico, o marco jurídico para coisa de direito. Querer colocar marco jurídico a partir da perspectiva do trabalhador não vai funcionar, que as pessoas não se veem assim, e de fato a lógica é diferente. A gente está falando de plataformas que geram um encontro entre atores e não... A Uber não é uma empresa de transporte. Ela não está alugando carros, comprando carros, dizendo aqui está meu motorista. Não, ela está dizendo, você tem um carro, você quer oferecer, você quer um carro, beleza, vocês se encontram, eu não só fiz isso. Então, é diferente a lógica, que nem a Amazon. Você é uma loja, alguém está procurando um produto, eu vou fazer a sua loja se encontrar com aquele cara. Então, são tecnologias que realmente a empresa não está naquele setor diretamente. Ela está fazendo um encontro entre as duas coisas. A questão essas tecnologias vão virar patrimônio público, no sentido de vão virar um serviço de interesse público. Qual é melhor? Que aí que é o ponto com que eu concluo o raciocínio. O melhor é de entender que isso é um serviço de interesse público. Muita gente está tendo muito benefício em relação a isso. Essas empresas não são burras, se elas precarizam demais, elas perdem as pessoas que fazem uso da plataforma e deprecia. Então, a gente tem que ter uma margem dando para as pessoas continuarem acionando o aplicativo e oferecendo seus serviços, né? Se você quer marcar pelo regime do trabalhador, elas vão mudar, né? Elas vão mudar porque elas são espertas também dos seus interesses. Então, você fala, isso aqui é trabalhador. Não, então agora só PJ vai trabalhar em aplicativo. Então, isso descaracteriza vínculo trabalhista. Eu quero estabelecer um marco de salário mínimo. Tá bom, então todo mundo vai receber salário mínimo. Na verdade, pelo contrário, de repente vai até não manter salário mínimo para a pessoa continuar acionando a plataforma. E nós estamos numa transformação tecnológica. Se a gente olha assim, a pergunta que eu faço, que diz respeito à confiabilidade dos nossos poderes públicos, o interessante seria ter uma tecnologia própria. Mas eu não acredito que o Estado teria condições hoje de enveredar nesse sentido, em geral. Ainda que tenha casos específicos, como, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro fez um trabalho relativamente bom com o Táxi Rio. Isso é um modelo. As prefeituras poderiam fazer isso. E, de repente, em algum momento, você ter uma plataforma um pouco mais unificada que tivesse uma projeção mais nacional, né? Isso é interessante. Achar que gerar uma empresa pública que fosse resolver todos os problemas, a gente sabe como é que funciona o nosso Estado. Não vai ser fácil fazer isso em geral. A tendência ter uma ineficiência, acabar desperdiçando dinheiro público e não conseguir competir. Se a gente tivesse um bom quadro de gestão pública, de repente, uma boa confiabilidade, o Estado poderia entrar e ocupar esses espaços
e fazer essas plataformas micharem pela própria capacidade do serviço ser melhor realizado. Esse seria o desejável, né? Seja em parceria público-privada, seja no formato público. Talvez seja um caminho, mas eu não vejo de imediato como, até porque exige hoje em dia muito investimento na inovação tecnológica. E isso daí depende do tipo de agilidade de gestão que a gestão pública não tem. Não sei se eu fui claro, mas eu acho que é para pensar mais em termos pragmáticos a coisa, né? E menos na questão propriamente do marco regulatório. Tem muita coisa que foi dita aí que nos conecta a essa questão de o que significa trabalhar, né? O que é trabalho atualmente. Eu acho que, como o André colocou bem, a gente tem uma transformação na percepção dos atores acerca da sua vida de trabalho, né? Eu acho que seria ingênuo a gente presumir, né, que as pessoas talvez desejem ou mesmo vejam com bons olhos, né, o tipo de trabalho que tradicionalmente se estabeleceu ao longo do século passado, que é um trabalho no modelo de carreira, né? Você trabalha em um lugar, uma determinada função na qual você permanece até o fim da sua vida, né? Nem todo trabalho se organiza dessa forma, né? Nem todo o ambiente produtivo combina com esse formato, né? Embora ele seja bom para outros ambientes, né? Mas eu acho que, independente dessa transformação de percepção acerca da sua própria atividade, é importante a gente se perguntar sobre as condições de exercício dessa atividade, né? Embora faça sentido uma pessoa não querer necessariamente estar com um trabalho que ela trabalha, sei lá, 10 horas por dia, e ela recebe o mesmo salário, e ela, enfim, de repente não tem um bom ambiente de trabalho, enfim, não consegue se realizar ali, faz sentido que ela queira procurar outra coisa, né? Mas eu também acho que faz sentido que a gente deva pensar em que condições essa procura se dá, né? Muitas vezes a decisão de sair de um emprego ruim e ir para um emprego, né, como, por exemplo, eu vou dirigir um Uber, eu vou, enfim, fazer alguma coisa desse tipo, né, não é uma decisão, é uma falta de decisão. Eu não tenho outra opção, né? Eu só não tenho emprego, eu preciso fazer isso, né? E uma vez precisando fazer isso, enfim, você pode olhar para aquela experiência de várias maneiras possíveis. Você pode achar que aquilo ali é uma libertação, você pode achar que não, enfim, isso aí vai depender, né, de uma série de fatores que não dá para você prever, né, como é que a pessoa vai perceber a sua própria situação. O ponto é que esse tipo de configuração tem efeitos para além da percepção daquele indivíduo, né? Como, por exemplo, os efeitos de você colocar um monte de mototáxi na rua, né? Sem qualquer tipo de regulamentação, sem qualquer tipo de preparação para isso, né? Ou os efeitos mesmo na vida dessas pessoas enquanto trabalhadores, né? Eu sempre acabo me perguntando, como essas pessoas vão envelhecer? Como elas vão adoecer? O que a gente faz com elas, né? Porque às vezes a gente abstrai o trabalho e pensa o trabalho como a atividade, aquilo que você para e faz. Trabalho não é isso. Trabalho é a reprodução da vida material. Então envolve muito mais do que isso. Envolve você doente, envolve você morrendo, envolve você envelhecendo, envolve suas capacidades físicas e cognitivas para fazer aquilo, envolve os efeitos dessa atividade para além da sua sustentação imediata, envolve muita coisa. Seu sustento imediato envolve muita coisa, né? E me parece que esses novos arranjos, embora eles tenham aí alguns, eles possam ser percebidos, né, para quem está participando como um ganho, né, te dá uma liberdade, ajuda você a ter um horário mais flexível, isso pode servir para muita coisa, né? Na verdade mesmo a gente sempre teve ocupações assim, né? A ideia do salário zero e da ocupação intermitente não é algo novo, né? Me parece que esse tipo de trabalho por plataforma repete essa fórmula de outra maneira, né? No sentido de que, bom, a empresa te chama quando você precisa. Nesse caso, não. Você trabalha, você vai, né, atende o chamado quando você está disponível, quando tem momento, quando tem hora para trabalhar e tudo mais, né? Esse tipo de coisa não soluciona, né, os dilemas que uma falta de organização social ampla do trabalho coloca, né? Na verdade, coloca novos dilemas, a meu ver, né? Como, por exemplo, esse dilema do que a gente faz com esses trabalhadores quando eles não estão trabalhando. E também o dilema de
será que isso realmente significa valorização da força de trabalho? Que aí tem uma parte minha, eu estou falando de uma coisa mais ampla aqui, que se pergunta quantas vezes a gente naturaliza, né, o valor do trabalho. A gente acha que o valor do trabalho ele emana de uma conta, uma cálculo de demanda, oferta, valor, tecnologia, e no final você tem o output, que é o valor do salário. Eu acho que isso é uma armadilha. Eu acho que isso não é um processo necessário ou automático. Eu acho que a valorização do trabalho é sempre uma prática também moral, né, no sentido de dizer o quanto nós achamos que isso que você está fazendo vale, né? Então, isso coloca dilemas morais. O problema do trabalho é um problema moral também. O quanto a gente valoriza essas atividades dessas pessoas e o quanto a gente valoriza essas pessoas, né? Porque da maneira que é colocado, né, eu vou escapar aqui um pouco do exemplo da Uber, que acaba, de certa forma, dominando esse debate, né? Mas a gente pensar, por exemplo, o trabalho em centros de distribuição da Amazon, né? Ele reúne aquilo que tem de ruim no modo de trabalho industrial e no modo de trabalho contemporâneo, né? Para mim não parece ser nenhuma superação. A pessoa continua trabalhando longas horas, ela ainda tem um patrão, ela não é nada autônoma, nem nada livre, e o trabalho é super explorado, né? E o salário mega desvalorizado, né? Eu acho que aí tem enfim, duas coisas que a gente tem que manter em mente. Primeiro isso, né, que a valorização do trabalho é um problema moral, e segundo que uma solução não cabe para tudo, né? Eu acho que se assinar a carteira de todo mundo e todo mundo entrar no sindicato, não necessariamente vai dar certo, entendeu? O mundo não vai melhorar por causa disso, né? Nem todo trabalho funciona assim. Inclusive, nós falando sobre isso, né, tem um argumento muito forte a ser feito, que o regime de trabalho que a gente entende como regime mais contemporâneo, da flexibilidade e tudo mais, ele nasceu nos meios universitários e acadêmicos e artísticos, né, universitários e artísticos. O trabalho artístico, o trabalho acadêmico, ele sempre foi mais ou menos assim. Ele sempre correu mais ou menos solto, né? O modelo de trabalho regulamentar, fordista, né, industrial, ele era um trabalho de fábrica, né? Os trabalhos de administração, de produção intelectual e de produção artística sempre foram muito mais parecidos com esse tipo de coisa que a gente fala quando a gente fala de precarização, né? E isso é muito curioso, né? Porque talvez realmente existam áreas da vida produtiva que não funcionam bem com aquela regulamentação bem tradicional, o que não significa que a gente deve abrir mão do trabalho de organização, porque, mais uma vez, a gente tem que se perguntar o que está além da atividade, a atividade fim específica. O trabalho envolve muito mais que isso, né? Envolve uma vida social muito mais rica e muito mais complexa do que aquele momento de trabalhar ali. Bom, eu queria comentar um pouco a fala aí de todo mundo, né? Eu concordo com o André, que, sem dúvida, a gente precisa de uma inovação jurídica, né? Não tem como pensar em colocar todo mundo com carteira de trabalho dentro da CLT, porque o sistema mudou. Mas eu acho que o que o Lucas falou ficou assim, muito interessante, né? A questão moral, né? Quer dizer, quanto é que aquele trabalho vale independentemente desse valor que o mercado costuma dar, né? Da demanda, né? Enfim, da procura, e para poder valorizar aquela pessoa pensando na vida daquele cidadão, né? E um outro aspecto que eu cheguei a tocar, né, na questão da saúde e do como isso sobrecarrega o SUS, né? Porque também a Uber, pelo menos que eu saiba, ela não paga imposto nenhum aqui no Brasil, né? Nem os seus trabalhadores pagam nada, né? E essa proposta que houve pelo governo, que acabou não evoluindo, pelo que eu entendi também, não era pagar a todo mundo um salário mínimo, mas era pagar pelo menos um salário mínimo, como uma base, né? As Ubers falaram que isso ia acabar virando o parâmetro de pagamento, entendeu? Se você vai falar, pelo menos tem que pagar salário mínimo, pode virar o parâmetro. Tem que mudar até a modo de formular a proposta, né? Não pode ser salário mínimo, teria que ser alguma coisa, não sei, em hora, trabalho. Então, um outro aspecto que eu acho que também é importante, que o Paulo falou, né, sobre horas de trabalho, que no século XIX trabalhava-se 18 horas, e aí houve todo um movimento para papapá. As pessoas trabalham hoje em dia, já estão chegando quase nisso também. Tanto o entregador que trabalha 1 hora por dia, ele, sei lá, vai comprar uma água mineral, entendeu? Então, não sei nem se ele consegue pagar o almoço dele.
Então, eles trabalham muitas horas, e o Uber também. E aí, no Uber, eu conheço mais o caso do Uber um pouco, né, por pesquisa que eu li e tal. Eu não sei se o iFood também é nesse mesmo modelo, mas deve seguir. Tem a tal da gamificação, né? Então, você tem que trabalhar e pegar a corrida, e não recusar a corrida, e trabalhar na chuva, e trabalhar no feriado, domingo. Aí você vai podendo, acho que isso que você falou, André, que varia a porcentagem, né? Eu até estava lendo um pouco sobre isso também, né? De quanto é que a Uber cobra de cada corrida, também varia, que você pode virar motorista pro. Para você virar motorista pro, aí você tem que fazer, né, dar vários tiques ali de coisas que você tem que fazer, como essas que eu falei, né, o horário que você trabalha, né, as corridas que você aceita ou não aceita. Então tem uma série de coisas que viram como um jogo, que não tem um patrão. O patrão mudou, né? Também estava lendo uma matéria sobre a questão da Amazon. Quer dizer, existe uma vigilância, tanto estava falando da Amazon e da Walmart, que diz que também funcionam da mesma maneira, que o Walmart não tem tanto esse modelo de plataforma, né? Que também tem uma vigilância extrema assim nos trabalhadores para, sabe, não pode parar, tem que produzir tanto, né? E não pode ficar parado, né? Então aquela hora de você, bater ali, tomar um cafezinho, bater aquele papinho e tal, nem pensar. Tem que estar tipo como era no início da era industrial, né? Naquele filme do Chaplin, né? Que todo mundo deve ter assistido. Então, assim, são muitas questões aí envolvidas que realmente eu concordo que é necessário, né, pensar numa inovação jurídica também, né? Quer dizer, porque aí essas plataformas chegam falando, olha só, a gente está oferecendo, que a Uber chegou com preço baratinho, agora já não é mais baratinho. Então, ela chegou, ela se tornou um serviço de utilidade pública, né? E aí ela fala assim, vai querer botar algum limite? Eu vou embora. Então, assim, a gente está também num momento em que, de uma negociação, né, que é preciso encontrar um caminho também para que existe isso de fato, é verdade, as pessoas... isso que eu queria tocar também, que o Lucas falou, que eu tinha pensado em falar. Quer dizer, quando chega a Uber, ela encontra um terreno muito fértil, né, que são pessoas desempregadas ou com empregos muito precários, em que elas ainda são humilhadas nesses empregos, tem que pegar uma condução de 2 horas e chegar lá, um trabalho maçante, né, nada motivante, e voltar para casa demorar não sei quantas horas também. Então é melhor que ela vá para aquela... faça uma outra coisa. Tem isso para fazer? Eu prefiro. Vou até ganhar mais hoje, né? E nessa proposta que houve, que acabou caindo, também havia contribuição ao INSS. Para quê? Para garantir um mínimo de aposentadoria para a pessoa lá no final, né? E aí? Que aquele negócio também, só pensa no agora, né? Vamos agora resolver esse problema, né? Tem esse terreno fértil de que essa precariedade que já está instalada, isso aqui me paga mais e eu vou embora. Mas como é que isso vai ficar daqui a 20, 30 anos? Né? É interessante que nesse caso... só porque essas questões de comunicação, né? Nesse caso, o que os motoristas de Uber falavam a gente já é PJ, a gente já é MEI, então a gente já contribui. Quando o Estado quer contribuir também, na verdade, o Estado é interessado em pegar imposto no que eu já ganho. Então, interpretou como o Estado está interessado somente em abocanhar mais imposto meu. Isso que é interessante, a leitura, né? Como é que a comunicação é importante para a pessoa fazer uma boa leitura do cenário, como é que os atores vão perceber isso. Os atores perceberam como o Estado está interessado em abocanhar mais imposto. Eu entendi. Agora, assim, eu nem tinha esse registro de que eles são CNPJ. Talvez uma parte deles se preocupe com isso. E tem todo tipo de motorista. E tem um outro caso também, que são pessoas com posses que compram muitos carros e contratam motoristas para trabalhar nos seus carros. Quer dizer, também é um outro fenômeno aí que está acontecendo, de mais exploração ainda, né? Então, Paulo quer falar. Fala aí, Paulo. Eu queria lembrar o seguinte, eu acho que com relação à regulamentação do trabalho formal, do trabalhador da fábrica, do setor de serviços, eu acho que a regulamentação tradicional continua válida. Para depreciação, etc., para ter enfraquecimento dos movimentos do sindicalismo, isso é evidentemente, há uma depreciação da qualidade do trabalho, do valor do trabalho pago, mas continua funcionando. Salário mínimo, legislação trabalhista, previdência, etc. Precariamente, mas continua funcionando. O que tem aí é um gap, aí, tem um déficit com relação a um novo tipo de trabalho ligado com as novas tecnologias
e que aí tem essa bagunça toda aí. Mas eu acho assim que não se trata simplesmente de ampliar a legislação ou a forma de regulamentação do trabalho anterior, formal, para esse novo tipo. O André insiste muito, sempre quando ele está falando sobre isso, sobre a questão da autonomia desses novos indivíduos, sejam trabalhadores, como queremos chamar. André chama atenção sobre isso. Eu acho que eu vejo um desdobramento nessa insistência dele com relação à ideia da autonomia do trabalho e que escapa com relação à regulamentação anterior. Eu acho a autonomia individual. Eu acho que antes do trabalho formal anterior, regulamentado, ele não dava muita ênfase à regulamentação, ou seja, à autonomia individual do trabalhador na fábrica, por exemplo, ou do setor de serviços. Sempre era, digamos assim, a negociação coletiva feita pelos sindicatos. Tá? O que eu acho que vejo de novo aí é que a nova legislação trabalhista, a nova regulamentação do trabalho, ela tem que contemplar não só a questão, aí toca numa questão que o Lucas também fala, sobre que não pode ver o trabalho apenas pela questão do exercício, do métier, mas o trabalho ligado à questão da saúde, do bem-estar, dos horizontes de vida, de qualidade de vida. Então, eu acho que uma nova regulamentação ela ainda deve passar por incluir na regulamentação do trabalho não só a questão salarial e de horas de trabalho, mas incluir também outros sonhos que estão presentes nos indivíduos, que é o sonho de um fim de semana, de viajar, de consumir, para pegar um avião, para passar férias com a família no exterior, ou ter um carro novo, ou ter isso e aquilo. Ou seja, a sociedade de consumo ela coloca como um padrão cultural ou padrão de vida uma série de novas exigências de consumo que não existia para as massas tradicionais, regulamentada pela legislação anterior. Agora há uma demanda de participação na sociedade de consumo, de bens mais sofisticados, que isso motiva muito esses indivíduos a poderem se trabalhar agora 18 horas por dia, mas se achar que tem que trabalhar ainda mais se possível. Eu penso que a nova regulamentação tem que dar conta dessa complexidade de regulamentação, a exploração do trabalho, o tempo de trabalho, a remuneração do trabalho, mas também os sonhos da sociedade de consumo, do desejo de consumo que está presente nesses indivíduos, dessas novas, ou submetido a essas empresas que é organizada pelas novas tecnologias, pelas novas plataformas. Eu queria só focar uma coisa que eu acho que é importante. Eu acho que a gente chegou a conversar também no grupo, que eu acho que o mais importante do que pensar a regulação desses tipos de tecnologias no Brasil é pensar o fortalecimento do trabalho digno e decente no âmbito social como um todo, né? Porque senão a gente acaba perdendo o foco da coisa. Se a gente tem uma população em que uma boa parte dela tem um nível de escolaridade sofrível, ainda que formalmente tenha chegado aos níveis de formação ensino médio até universitário, mas pessoas, que uma grande massa das pessoas vão para trabalhos mal qualificados, porque você não tem acesso à dignidade básica dos recursos, transporte, educação, qualificação. É claro que você vai ter uma massa muito grande de pessoas disponíveis a ligar um aplicativo para trabalhar como entregador no iFood ou na Uber. Ou você vai ter gente, até mesmo que conseguiu um diploma de graduação numa universidade privada ou pública mesmo. Privada, provavelmente, é bem depreciada, a grande maioria das universidades privadas, e vai querer ser motorista de iFood, né, com a falsa promessa de ascensão social. Porque você tem uma sociedade que mal qualifica e pouco dá emprego de qualidade para as pessoas. Até mesmo para quem tem boa formação. Então, essas plataformas, elas têm, para utilizar uma linguagem marxista, um exército de reserva enorme, né, para substituir. Quem desiste sair, outros vão entrar. Né? Não há falta, há abundância muito grande de pessoas que estariam entre empregos muito mal remunerados ou no biscate, em trabalho informal. E aí, no caso, esses tipos de plataformas, elas acabam servindo para um biscate muito eficiente. É que eu falo assim, imagina o cara que não tem o emprego dele, ele liga o aplicativo e a mágica começa a acontecer. Ou seja, opa, surgiu um pedido, fazer 8 aqui. Opa, surgiu outro, fazer mais.
é o mesmo cara que, se ele precisasse ter outro tipo de acesso à renda, ele ia fazer o quê? Comprar e revender alguma coisa, montar um camelô, fazer... Então, para a pessoa que está buscando renda e não tem um trabalho de qualidade, de repente, ela ligar o aplicativo na redondeza dela, rodando ali numa determinada área, ou alguma área específica que ele vê que recebe mais, vai ser melhor para ela do que buscar emprego CLT numa empresa para trabalhar no setor de serviço, trabalhar em alguma área para trabalhar 44 horas por semana, 4 semanas, para ganhar um salário mínimo, ou seja, ganhar R$8 por hora. Então, são coisas que a média salarial, né, de um salário mínimo é R$8 por hora. E a pessoa, de repente, ela descobre que ela no aplicativo vai tirar mais do que isso ligando o aplicativo. Então, tem que se entender que a política séria é de você qualificar as novas gerações. A gente já passou, na verdade, por uma janela demográfica, a gente já está a população envelhecendo, ou seja, a gente já perdeu uma boa parte de oportunidade de qualificar as gerações para um trabalho digno e também ter uma política efetivamente econômica que faça com que esse país tenha postos de trabalho, tenha uma economia dinâmica e não uma economia cada vez mais dependente de certos tipos de setores e extremamente extrativista, né? Uma política séria, não política para boi dormir, de subsídios e tal, industrial, né, de inovação tecnológica, de inovação econômica. Isso é mais importante, né? Porque conforme você vai melhorando as condições de emprego, essas plataformas elas não vão ter pessoas que estejam dispostas a ligar seus aplicativos. Em outros países, normalmente quem faz isso, aí eu não sei, depende muito do país, são os imigrantes, que são aqueles que têm condições mais precarizadas, né? Enquanto os nacionais acabam tendo os empregos mais qualificados. Eu acho que isso é um ponto importante do ponto de vista global. Eu queria só acentuar que, de fato, quando o Lucas fala que pensar o valor do trabalho somente por meio do valor de troca é a grande ideologia da nossa sociedade, né? Você vale pelo que você produziu ou pelo seu preço de mercado. Então, a política de desenvolvimento também é uma política que também tem que remunerar trabalhos ou ações que não são autossustentáveis ou são muito depreciados do ponto de vista do mercado. Né? O Genaldo Carvalho de França Filho, nosso amigo de Paulo também, que trabalha em economia solidária, ele fala sobre a importância de você ter políticas. Isso é muito para município. Política de fortalecimento, de remuneração por bolsa, remuneração de trabalhos, que são aqueles trabalhos, como os trabalhos intelectuais, trabalhos culturais e outros tipos de trabalho, trabalhos até de cuidado, que você sabe que aquilo que você está trabalhando não vai gerar receita para você equivalente à reprodução digna da sua vida, da sua força de trabalho. Então, é para isso que você tem que ter uma política pública de fazer com que as pessoas que tenham, de repente, seus talentos econômicos, talentos esportivos, no campo dos cuidados, culturais, imateriais, consigam, nas localidades, ter acesso a uma fonte de renda que pelo mercado não conseguiria para exercer sua atividade, mas consegue por meio de financiamento por política pública. Isso é central, né? E isso faz parte também de uma forma de a pessoa que ela poderia estar empreendendo num trabalho extremamente gratificante para ela, enriquecedor do ponto de vista da comunidade, acaba virando Uber, acaba virando uma pessoa de iFood, porque ela não tem como conseguir renda para fazer o trabalho dela, né? Então, lidar, não, aí já é na questão de precarização, né? Lidar com a potencialização de trabalhos que normalmente são precarizados e que uma política pública tem que fazer com que eles sejam, digamos, sustentáveis ao longo do tempo, né? Ter uma política pública nesse sentido, para que eles não fiquem na mão dessas plataformas. Acho que falamos o bastante, né? Esse é um tema bem, bem amplo, bem extenso e a gente pode ir desdobrando ele ao longo do tempo, mas estou satisfeito com a nossa conversa por agora. Queria agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês, André, Bia, Paulo, e abrir o espaço também para os recados, alguma coisa, novidades aí. Então, nós estamos aqui com a segunda temporada, né, do Semeando Futuros, e agora na terça-feira, dia
3 de junho, a gente vai ter o Jonathan Antunes, da COP-SOL, vai falar sobre economia solidária para o desenvolvimento sustentável no Norte e Nordeste. E essa temporada do Semeando Futuros, a gente está fazendo uma parceria com a pós-graduação em Economia Solidária, Inovação e Gestão Social, a ESIGS, que é uma realização da Universidade do Cariri e do Senan de Paris, e tem o Ateliê de Humanidades como instituição parceira associada. Então, acompanhem o Semeando Futuros. E já tem outros 2 episódios que estão no ar já no canal do Ateliê. 2 episódios dessa segunda temporada, fora os episódios da primeira temporada. Muito bom. André, alguma coisa? Não, só convido para ficarem atentos ao que a gente está fazendo. A gente tem várias publicações novas pelo Ateliê de Humanidades Editorial, que acabaram de sair, como o livro do Rubem Barbosa Filho, Sinfonia Barroca, que já nasce clássico, né? Pelo quem já está lendo, o Tradição Artifício, que já é um clássico que foi publicado em 2000. Convido vocês, para quem quiser entender, pensar a nossa República Brasileira, o Crônicas da República, do Paulo Henrique Martins, não sei se vocês conhecem, que é um livro brilhante, com uma proposta própria também do ponto de vista gráfico, de design visual, que dá também uma cara também estética, bem característica do que a gente também propõe fazer no nosso editorial. E estamos publicando, estamos agora no meio da atividade da agenda do Sérgio Pogan, publicando um livro de um francês, dos grandes sociólogos franceses contemporâneos, Sérgio Pogan. Estamos agora no meio de uma agenda, Rio de Janeiro, São Paulo. No segundo semestre também vai ter uma agenda Nordeste, Minas Gerais, provavelmente Rio Grande do Sul, publicando o livro A Sociedade em Laços, Teoria do Vínculo Social. É um livro essencial para pensar essas coisas que a gente está pensando aqui. Trabalho, profissões, regimes de bem-estar e, sobretudo, o quanto que é importante para uma sociedade como a nossa pensar as formas pelas quais se constrói laços e vínculos sociais. E, a partir disso, se tem uma luz para refletir sobre igualdade, sobre desigualdade, sobre a dupla demanda humana. Demanda de proteção e demanda de reconhecimento. Excelente. Inclusive, acabou de chegar aqui o livro. Olha aí. Livraço. Chegou agora, aqui. Por meio de um trabalhador numa empresa de transporte. Olha aí. Tá certo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bia. Nós vamos ficando por aqui, então, com mais episódios do Conversa de Ateliê e nos vemos já já. Tchau, tchau.